Oi, bom dia a todos. Eu sou professora Melissa Medeiros, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia. Estou aqui gravando essa mensagem para vocês para salientar alguns aspectos relacionados à importância da saúde mental nesse momento de pandemia. Claro, ratificamos todas as questões relacionadas à higienização, relacionada à necessidade do isolamento social, da quarentena. Por favor, fiquem atentos a esses aspectos, porque é a nossa melhor ação nesse momento, né? É um momento de prevenção, para que não ocorra um agravamento do número de casos do Brasil. E relacionado aos aspectos da saúde mental, por que nós precisamos salientar essa questão, né, relacionada à saúde mental? Porque é de extrema importância, muito difícil explanar isso num momento de um vídeo, né, muito breve, mas saibam que os aspectos subjetivos, os aspectos emocionais, a saúde mental é de extrema importância para a manutenção do sistema imunológico. E o sistema imunológico, por enquanto, é a nossa maior arma contra qualquer tipo de vírus, né? Principalmente nesse momento que ainda não temos uma vacina, né? Não temos um medicamento ainda 100% eficaz. Então, precisamos estar envoltos à necessidade da prevenção, né? E a prevenção requer um excelente sistema imunológico, um sistema imunológico funcionando adequadamente. E para isso, claro, precisamos ressaltar os aspectos físicos, né? A importância da hidratação, a importância da higiene, a importância de uma boa alimentação, a importância de certas vitaminas. Mas o que me cabe aqui, né, como psicóloga, é principalmente ressaltar o aspecto afetivo, emocional, fazendo essa interface entre o psíquico e o somático, né? Ou seja, o subjetivo, o sistema emocional está diretamente relacionado ao corpo, né? Nós chamamos isso de uma relação psicossomática, né? Psico, subjetivo, soma, corpo. Essa relação precisa estar em homeostase, precisa estar em harmonia para que fortalecemos o sistema imunológico. Para isso, o que é necessário, né? Nesse momento de isolamento social, de quarentena, as pessoas estão convivendo mais com seus entes queridos, com seus familiares. Às vezes, nem sempre, o momento da quarentena é um momento de relações subjetivas positivas, né? Porque muitas vezes nós temos casais em crise, relações conflitivas entre pais e filhos, entre gerações. Então, todos nós entendemos a dificuldade dessa aproximação familiar, né? Tanto que em alguns momentos, né, é muito comum, né, o aparecimento de doenças psicossomáticas mais nos finais de semana. Por quê? Justamente nos finais de semana a família se reúne, há alguns conflitos, imagine numa quarentena, né? Por quê? Porque há uma relação de muita intimidade, há uma relação de confronto de ideias, as singularidades muitas vezes não são respeitadas. Então, esse momento de quarentena, ele pode se tornar estressante, extremamente estressante. Você sai da sua rotina, né? As crianças ficam confinadas em espaços pequenos e muitas vezes os adultos não têm
um bom nível de tolerância. Então, tudo isso precisa ser refeito, precisa ser repensado, porque tudo isso, de alguma maneira, interfere na sua saúde mental, né? E automaticamente vai interferir na fragilização do seu sistema imunológico. Então, eu acho que essa situação ela deve ser repensada até mesmo como um aprendizado, né, para que possamos tolerar, aprender o convívio com os nossos entes queridos, né? Walter Benjamin, ele falava, né, dessa questão de que nós perdemos esse convívio, perdemos essa orabilidade, né, de contar histórias, de aceitar a opinião do outro, rever, né, nossos posicionamentos, aceitar a opinião do próximo, estar aberto às divergências, às diferenças, né? Eu acho que, de certa forma, essa pandemia ela pode trazer o aprendizado de uma visão menos etnocêntrica, né? Menos narcísica de cada um de nós. Por quê? Porque vamos ter que aprender a lidar com o coletivo, a lidar com as gerações dentro de um mesmo ambiente, assuntos como a sexualidade, raça, credo, estarão, né, envoltos no ambiente de quarentena, né? Então, você vai ser convidado a repensar muitas coisas. E encare isso de uma forma positiva, encare isso como uma forma de aprendizado, né? É o momento de conversarmos com os nossos próximos, né? Esse momento de muita internet, de muito celular, de muito trabalho, de muito estudo, nossos filhos todos concurseiros, nossos idosos nos seus grupos, nossos adultos nos seus trabalhos. Então, formávamos grupos extremamente homogêneos, né? E, de repente, numa quarentena, nós precisamos nos abrir para o heterogêneo, ou seja, para grupos diferentes, né? Então, a importância de uma certa flexibilidade subjetiva para lidarmos com o diferente, porque isso vai nos ajudar a ter menos estresse, maior reciprocidade, a capacidade de ofertarmos mais amor, mais carinho, mais atenção, mais dedicação aos nossos entes queridos, né? Então, lidando com essas diferenças dentro de casa, reforçando o seu imunológico, reforçando o seu aprendizado subjetivo em relação às diferenças, você pode também, de certa forma, preservar a sua saúde mental. Por quê? Porque nesse momento de pandemia, muitas questões são inerentes, né? Muitas questões subjetivas são inerentes à pandemia. Exemplo, nós temos, né, a percepção do próprio desamparo, da própria finitude, das nossas limitações, das nossas competências e incompetências relacionadas à magnitude de situações como essa, né? Nós temos na situação brasileira certas inseguranças em relação ao sistema econômico, sistema governamental, né?
sistema hospitalar. Então, tudo isso, por si só, já causa uma certa fragilidade em todo um subjetivo, né? Se aliado a pessoas no ambiente familiar que geralmente entram em pânico, são extremamente ansiosas, tudo isso pode ser agravado. Ou, se tudo isso for muito bem administrado, isso também pode ser um excelente atenuante da epidemia. Ou seja, procurem manter a calma, permita brincar, se permita conversar, mantenha a calma, né? Evite pânico, se preserve muitas vezes de situações que você sabe que você não tem condições emocionais para lidar. Então tente se preservar, até mesmo para não gerar no seu ambiente de quarentena uma situação devastadora de ameaça subjetiva, né? Principalmente para com as crianças, para com os jovens, para com os idosos, que na verdade precisam se sentir mais amparados, seguros, e cabe aos adultos, aos responsáveis daquele ambiente familiar, um certo manejo nessas situações, né? Principalmente em torno das crianças, né? Esses dias, eu não sei se vocês têm acompanhado, né? Nós tivemos casos graves no mundo de patologias infantis relacionadas justamente à questão dos apátridas, dos refugiados, né, das crianças se sentindo desamparadas porque seus adultos também se sentiam assim, e cabe aos adultos passar uma segurança, um afeto, um carinho para os seus filhos, né? Inclusive, vale salientar, né? Teve até um documentário na Netflix, A Vida que Há em Mim, é o título, né? É o nome do documentário, que retrata isso, como nós somos suscetíveis a aspectos subjetivos interferindo no corpo. Esse documentário na Netflix trata inclusive de crianças, filhos, né, de refugiados, que na verdade afetam sua saúde mental a tal ponto que essas crianças entram em coma, né? Então, isso é só para mostrar para vocês a importância da saúde mental, né? Como você deve tornar o seu ambiente de quarentena o mais acolhedor possível. Brinque com as suas crianças, converse com seus filhos, converse com os idosos, tenha fé, né? As pessoas tendem a achar que todo psicólogo tem uma certa resistência a aspectos religiosos. Isso não é verdade. A religião é mais do que confirmada, é uma situação que reforça, né, a crença, reforça a fé, e isso também reforça o imunológico. Então, é o momento de você se apegar às suas crenças, é o momento de você se apegar à arte, né, à literatura, né? Porque a realidade é muito pesada, a realidade é muito dura. O convívio, a brincadeira, o lúdico, um bom filme, né? O cozinhar juntos, o limpar a casa juntos, as rotinas do dia, tudo isso, na verdade, por mais simples que seja, pode, de certa forma, resgatar coisas lá dos nossos ancestrais, quando nós tínhamos aquele convívio familiar, né? Que tem todo um movimento histórico aí, né? Pós-revolução industrial, avanço do capitalismo, tudo isso foi se perdendo, e hoje, por incrível que pareça,
a gente tem que aprender a conviver no nosso ambiente familiar, né? Mas cabe salientar que nesse momento de quarentena isso é extremamente necessário, porque isso, de certa forma, harmoniza o ambiente e harmoniza a sua relação psicossomática, tá? Então brinquem com as crianças, preservem as crianças. A criança precisa brincar, precisa aprender, então mantenha, a criança também precisa de uma certa rotina, mesmo na quarentena. Quarentena não é férias, né? Então, a maioria das escolas estão mantendo aí, de alguma forma, o envio de tarefas, ou até mesmo as mães, os pais podem estar acompanhando pelos livros, né? Então, estabeleça uma rotina, estude com seus filhos, faça uma atividade coletiva com seus familiares, brinquem, conversem, aproveitem, coloquem tudo em dia, né? Se organizem. É uma forma de você sublimar, é uma forma de você canalizar essa tensão, essa energia para algo positivo. Não entre em pânico, não se desespere, né? O Brasil vai sair dessa.